de vez em quando eu visito os meus filhos que aqui estão, tenho esse privilégio de ser convidado, é sempre uma grande alegria, agradeço aos irmãos. Eu espero que não retrate o grau de desespero que eles estejam por alguém que traga a palavra, mas obviamente que não, porque os irmãos têm um corpo de pastores muito competente e é sempre uma alegria poder trazer a meditação da palavra de Deus. Nessa ocasião, eu estou aqui na cidade no encontro de família, coisa que não é muito fácil, porque meus filhos, têm 2 aqui, mas tem um que mora nos Estados Unidos e tem o meu filho mais velho, que está lá atrás, que mora no Camboja. Ele faz um trabalho missionário no Camboja, mas nós conseguimos a façanha de reunir os 4 filhos aqui, 3 filhos, 1 filha, e os 11 netos. Então, foi um momento de muita alegria ontem, quando estávamos tirando fotografias de toda essa extensa prole. E a palavra de Deus que nós gostaríamos de meditar nesta noite é exatamente em João capítulo 3, versículos 22 a 36. Nós vamos estar projetando esse texto, vamos ler o texto inicialmente, vamos derivar dele algumas aplicações para as nossas vidas, ver o que é que Deus tem a nos dizer nessa noite. E o tema é exatamente o que está aqui, as certezas de João Batista sobre Jesus. As certezas de João Batista sobre Jesus. Mas tem esse subtítulo muito importante. São nossas também. São as certezas que nós temos, a certeza que ele tinha sobre tudo aquilo que nós vamos ver no texto. São aquelas que fazem parte da nossa vida. Esse é o nosso propósito, então, nesta noite. E nós começamos, então, lendo o texto, acompanhe a leitura do texto, João 3, versículos 22 a 36, onde nós lemos: Depois disso, foi Jesus com seus discípulos para a terra da Judeia, e ali permaneceu com eles e batizava. Ora, João estava também batizando em Enom, perto de Salim, porque ali havia muitas águas, e para lá concorria o povo e era batizado, pois João ainda não tinha sido encarcerado. Ora, entre os discípulos de João e um judeu, suscitou-se uma contenda com respeito à purificação. E foram ter com João e lhe disseram: Mestre, aquele que estava contigo além do Jordão, do qual tens dado testemunho, está batizando e todos lhe saem ao encontro. Respondeu João: O homem não pode receber coisa alguma, se do céu não lhe for dada. Vós mesmos sois testemunhas de que vos disse: Eu não sou o Cristo, mas fui enviado como seu precursor. O que tem a noiva é o noivo. O amigo do noivo que está presente e o ouve, muito se regozija por causa da voz do noivo, pois esta alegria já se cumpriu em mim. Convém que ele cresça e que eu diminua. Quem vem das alturas certamente está acima de todos. Quem vem da terra é terreno e fala da terra. Quem veio do céu está acima de todos. E testifica o que tem visto e ouvido, contudo ninguém aceita o seu testemunho. Quem, todavia, lhe aceita o testemunho, por sua vez, certifica que Deus é verdadeiro, pois o enviado de Deus fala as palavras dele, porque Deus não dá o Espírito por medida. O Pai ama o Filho e todas as coisas tem confiado às suas mãos. Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. O que, todavia, se mantém rebelde contra o Filho, não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Vamos orar. Senhor, acabamos de ler a Tua palavra. Ela é pertinente, ela traz verdades para nós, ela traz registros históricos das coisas que Tu fizestes no passado, para que nós pudéssemos ter no presente a Tua salvação, Senhor. A luz do Evangelho em nossas vidas e nas nossas bocas,
proclamando a tua bondade e a tua misericórdia. Agora aplica essa palavra nos nossos corações, nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós temos aqui João, o apóstolo, escrevendo sobre João Batista. Então temos dois Joãos. João, o apóstolo, e João, aquele que presbiterianamente, eu gostaria de chamar o batizador. Mas vá lá, o João Batista, é assim que ele é conhecido. E esse aqui é o famoso capítulo de João, no qual ele tem aquela interação de Jesus com Nicodemos. Estamos no capítulo 3 de João. Vocês sabem que o versículo talvez mais famoso na Bíblia é João 3,16, não é? Exatamente naquela interação onde Jesus Cristo diz que quem crê nele tem a vida eterna e que é importante a crença no Filho, e ele está ali atendendo aos anseios de Nicodemos, que está ávido para conhecer sobre Cristo. Mas João, o apóstolo e o autor, ele sente a necessidade de registrar esse incidente que nós acabamos de ouvir na vida de João Batista e de seus discípulos. João, o apóstolo, acha que o que aconteceu aqui é importantíssimo para que nós tenhamos esse registro perante nós. E temos uma situação curiosa aqui. Os discípulos de João, vocês lembram na leitura que nós fizemos, eles estão chateados, eles estão tristes, eles estão ali disputando entre si e reclamando porque as pessoas estavam indo ver a Jesus. Até parece algumas brigas que nós vemos no nosso cenário contemporâneo, mesmo dentro do cenário evangélico, onde algumas personalidades começam a brigar umas com as outras, e alguns ficam ressentidos porque estão ouvindo a palavra no outro lugar, quando nós deveríamos estar nos alegrando porque a palavra de Deus está sendo proclamada. Mas aqui nós temos os discípulos de João, aqui, confrontando ele, dizendo, olha, eles estão indo lá para aquele Jesus. E aqui tem uma coisa interessante, porque parece que essa disputa era apenas uma questão teológica. Eles estavam discutindo sobre a purificação, sobre o batismo que estava acontecendo. Acontecia na vida de João, acontecia ali no Antigo Testamento, os ritos de purificação, e provavelmente havia uma discussão teológica sobre a contrapartida de um do outro e o que é que significava aquilo, mas essa briga aparentemente teológica, no final, o que nós temos aqui, por baixo dessa disputa teológica, é uma espécie de incerteza e ciúme na vida dos discípulos de João. Né? No versículos 22 aqui a 26, né? Nós vemos que eles dizem assim, Mestre, aquele que estava contigo ali no Jordão, do qual tens dado testemunho, está batizando e todos lhe saem ao encontro. Eles estão incertos. O que é que está acontecendo? Quem é que nós temos que seguir? Nós somos discípulos de João Batista, será que temos que ir também e agora seguir a Jesus? E eles não conseguiam encaixar o que é que estava acontecendo, não conseguiam ver que essas duas grandes personalidades, o Senhor dos Senhores, o Salvador do Universo, ele estava ali sendo complementado por João Batista, que era o precursor, aquele que anunciava a vinda do Messias. A resposta de João, ela revela a origem divina da situação que estava acontecendo. Está lá no versículo 27. Respondeu João, o homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dado. O que estava acontecendo ali não era apenas um ministério de duas personalidades, não, ali era o plano de Deus, o plano eterno de salvação que estava sendo concretizado perante os olhos daqueles que estavam vivenciando a situação. E aquilo vinha de Deus, não vinha dos homens. E Jesus Cristo veio dos céus. Deus conosco, era aquele que estava ali habitando naquele momento ímpar da história.
E eles tinham que ter sensibilidade para entender isso daqui. E então João começa a desenvolver o seu pensamento para explicar o que é que estava acontecendo em duas direções. Primeiro, ele reafirma a identidade de Jesus e da sua igreja, nos versículos 28 e 29. Vós mesmos sois testemunhas de que vos disse: eu não sou o Cristo, mas fui enviado como seu precursor. E 29, o que tem a noiva é o noivo. O amigo do noivo está presente e ouve. Muito se regozija por causa da voz do noivo, pois essa alegria já se cumpriu em mim. João Batista está dizendo: eu estou alegre, porque Jesus é o noivo da igreja, ele é aquele que deveria vir agora, na plenitude dos tempos, exatamente nesse momento da história da humanidade, é ele que deveria vir. E ele vem chamar os seus, ele vem proclamar as boas novas, ele vem dar continuidade à graça, à misericórdia de Deus que já vem se derramando sobre as gerações do Antigo Testamento, os judeus sendo os guardiões dos oráculos de Deus, mas agora, no Novo Testamento, essa mensagem se espraiando por todas as tribos, raças, nações. E eles vivem aqui um momento culminante da história, e João Batista reafirma a identidade de Jesus, a identidade da sua igreja. Mas, em segundo lugar, ele estabelece o posicionamento de Jesus. Lá no versículo 30. Convém que ele cresça e que eu diminua. Qual é a posição de Jesus? É a mais alta, a mais exaltada. Ele tem a proeminência sobre todas as coisas. Então, essa identidade aqui, ou as identidades que João passa a discorrer aqui no texto. A identidade de Jesus, nós vimos no versículo 28. Vós mesmos sois testemunha do que vos disse: eu não sou o Cristo, mas fui enviado como seu precursor. João Batista aqui se dissocia, ele não quer nenhuma confusão. Ele não quer que pensem que ele é o Messias, que ele é o Cristo, que ele é o ungido. Ele sabe do seu lugar de servo, ele sabe do seu lugar de precursor, ele sabe que ele tem que aplanar os caminhos daquele que é sim o Salvador, é sim o Messias, é sim o ungido. E veja, João não está fazendo nada mais, nada menos do que repetindo um ensinamento que ele já vinha dando aos discípulos e a todos quantos ouviam. Nós estamos no capítulo 3, mas lá no capítulo 1, versículos 19 a 23, nós temos essas palavras. Ele é o Messias e não eu, né? João diz assim: este foi o testemunho de João, quando os judeus lhe enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas e lhe perguntaram: quem és tu? Ele confessou e não negou: confesso, eu não sou o Cristo. Então lhe perguntaram: quem és, pois? És tu Elias? Ele disse: não, não sou. És tu o profeta? Respondeu: não. Disseram-lhe, pois: declara-nos quem és, para que demos resposta àqueles que nos enviaram. Que dizes a respeito de ti mesmo? E aí João vai e cita o Antigo Testamento, a profecia de Isaías. Ele diz assim: então ele respondeu: eu sou a voz do que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Nós temos aqui João reafirmando a identidade de Cristo. Ele é o Messias, eu não sou o Messias. Eu não sou nenhuma reencarnação de Elias, também não. Aos homens é dado morrer uma só vez. Elias teve seu tempo na história. Não, eu sou João Batista, aquele que foi profetizado lá no Antigo Testamento. Aquele que foi profetizado centenas de anos antes de que esse evento estivesse acontecendo. Eu venho pregando o evangelho de arrependimento e vem aquele que vai pregar com todas as palavras, com todos os detalhes, o caminho da salvação, aquele que vai pregar-se a si mesmo, porque ele é o Messias. E nós temos também esse mesmo
teor, esse mesmo contexto aqui que João está colocando e relembrando, é a mensagem que ele vinha proclamando também lá em João, capítulo 1, versículos 29 a 31. Notem a semelhança. No dia seguinte, viu João a Jesus, que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado no mundo. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E é interessante que, se vocês olharem suas Bíblias, isso está no versículo 29, lá no versículo 39, ele repete a mesma afirmação sobre Jesus Cristo. E no versículo 30, ele diz: É este a favor de quem eu disse, após mim vem um varão que tem a primazia, porque já existia antes de mim. Eu mesmo não o conhecia, mas a fim de que ele fosse manifestado a Israel, vim, por isso, batizando com água. Então, João está apenas repetindo o ensinamento que ele vinha ministrando desde o início, aqui no capítulo 3, reafirmando a identidade de Jesus, deixando bem claro que aquele é o Salvador da humanidade. É Ele que tem o poder de tirar o pecado, não é João Batista, mas ele cumpre um papel essencial. Ele vem desbravando, ele vem preparando os corações para que houvesse um povo bem habilitado que recebesse a mensagem de Cristo. E aí, João fala sobre a igreja, a noiva, e Jesus é o noivo. E muitos podem ajudar o noivo, né? No versículo 29, o que tem a noiva é o noivo, o amigo do noivo que está presente, e o ouve muito se regozija por causa da voz do noivo, pois esta alegria já se cumpriu em mim, diz João. É interessante, não é, que na América do Norte, vocês estão acostumados a ver casamentos aqui, e você tem o noivo, e ao lado do noivo, quem é que está lá? O best man. Título curioso, né? O melhor homem, mas na realidade, quem é o melhor mesmo? Quem é aquele que galvaniza as atenções ali? É o noivo. Mesmo aquele que é classificado como sendo o melhor homem naquela cerimônia, ele está ali coadjuvante, preparando as coisas para que o noivo chegue lá no momento certo e tenha as alianças e saiba o que fazer. Naquele momento de nervosismo, é o best man que tem que ficar ali acalmando as coisas, né? E João Batista está dizendo: eu não sou o noivo. O noivo é Jesus Cristo, que vem buscar a sua noiva, a igreja. O melhor homem mesmo é Jesus. E os auxiliares não podem ser confundidos com Jesus, nem mesmo João Batista, muito menos nós. E então, é aqui que João Batista coloca o posicionamento de Jesus. No versículo 30, talvez a mais importante declaração de João, talvez a mais importante lição de João para nós: convém que ele cresça e que eu diminua. Convém que ele cresça e que eu diminua. E nós temos que nos convencer de nossa dependência de Jesus Cristo, do nosso papel como servos. Deus não veio para nos servir, Ele nos serve, porque soberanamente assim Ele definiu. Mas nós não temos prerrogativas perante Deus. Nós temos a graça, a misericórdia derramada sobre nossas vidas, mas temos que nos convencer que Ele é o Ser Supremo, e que Jesus Cristo é o nosso Senhor, e que o Espírito Santo não é o nosso servo, mas é aquele que ilumina o nosso entendimento para que nós entendamos as coisas de Deus e aplique as verdades de Deus em nossas vidas. E o que se segue aqui a partir dessa colocação de João? Convém que ele cresça e que eu diminua. O que se segue é a expressão dessa situação com relação ao posicionamento de Jesus. E João passa
a expressar algumas certezas, algumas convicções. Tudo isso que ele vem explicando aqui, quem é Jesus, qual o seu posicionamento, qual é o nosso posicionamento, nós somos servos dele, é necessário que nós o exaltemos. E ele passa a expressar certezas, convicções que ele tem sobre Jesus. Por que ele faz isso? Porque ele quer que os seus discípulos tenham essas mesmas convicções. Porque ele pôde prescrutar lá na palavra dos seus discípulos incerteza, dúvidas, confusão. Então ele está esclarecendo e ele quer que eles compartilhem de suas certezas. E é essa pergunta que está para nós também. Nós temos essas certezas de João. Temos essas mesmas certezas que João Batista tinha. E quais eram as certezas de João? Começamos do versículo 31 agora. O versículo 31 do texto que nós lemos diz assim: quem vem das alturas certamente está acima de todos. Quem vem da terra é terreno e fala da terra. Quem veio do céu está acima de todos. Primeira certeza que João expressa aqui é que Jesus Cristo é superior a todos nós. Jesus Cristo é 100% Deus. E a Trindade decidiu que ele seria também identificado plenamente conosco. Diz a palavra de Deus que ele é semelhante a nós em tudo, exceto no pecado. Porque quando ele estava ali na cruz do Calvário, ele estava recebendo sobre si os nossos pecados, para que ele pudesse ter a vitória sobre esses pecados, a vitória sobre a morte. Na sua ressurreição, ele concretiza o plano da salvação. Ali, nós fomos crucificados com ele, os nossos pecados foram levados por ele. Mas ele está acima de todos e de tudo, ele é superior a todos nós. Essa é a primeira certeza que João expressa aqui, que ele quer que seus discípulos tenham, que nós devemos ter também. Jesus Cristo é o nosso Senhor. Nós somos servos desse Deus Altíssimo. E se Deus é por nós, quem será contra nós? Então é uma servitude, é uma servidão que é gloriosa, porque estamos abrigados debaixo do seu amor e debaixo da influência do seu poder. Segunda certeza que João coloca aqui, está no começo do versículo 32. Jesus, o Deus eterno, ele dá testemunho das coisas que ele participou. Quando ele fala de Deus, ele não está falando porque ele ouviu dizer do Deus Pai, não, mas porque ele convivia na Trindade com ele. E no versículo 32, nós temos: e testifica o que tem visto e ouvido. Testifica o que tem visto e ouvido. Ele sabe que as coisas que ele diz serem verdade são verdade mesmo. 25 vezes no Evangelho de João aparece a expressão em verdade vos digo. É como se ele estivesse dizendo verdade verdadeira, é isso que eu estou falando para vocês. Eu tenho certeza absoluta disso, porque eu vivi, eu sou o autor da salvação, eu sou o autor do universo, de todas as coisas. Deus eterno, Jesus, testemunha das coisas que ele participou. João capítulo 1, versículo 1, no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Desde o princípio, na criação, desde toda a eternidade. E que linguajar meio estranho, verbo. Bom, é um linguajar típico da época, né? O logos, onde os filósofos falavam sempre do logos, falavam em termos assim meio abstratos, e João, é como se João, o apóstolo, escrevendo, estivesse dizendo: vocês não estão muito longe, não, quando vocês falam que existe um poder superior, mas não é um poder superior que não é pessoal, não. No princípio era o Verbo, ele usa esse termo que era utilizado pelos filósofos. O Verbo estava com Deus desde a eternidade, e o Verbo era Deus. Mas ele continua lá no versículo 14, ele diz: e o Verbo
se fez carne e habitou entre nós. Aquele que estava desde a eternidade, aquele que estava presente na criação, por sua palavra as coisas vieram a existir, foram criadas. É esse que se fez carne, essa é a grande maravilha, a grande boa nova, e habitou entre nós. Jesus, o Deus eterno, ele dá testemunho, ele fala das coisas que participou. Mas o versículo 32 abriga uma segunda certeza que João tinha também. Uma certeza triste, mas é uma realidade. Jesus é rejeitado. E nós vemos isso aqui ao nosso redor, não é? Esse que é o autor de todas as coisas, Senhor do universo, que se fez carne, habitou entre nós, venceu a morte, tem uma mensagem que é uma mensagem boa para as pessoas, ele é rejeitado. O versículo 32 diz exatamente isso na sua segunda parte. Contudo, ninguém aceita o seu testemunho. As pessoas estão cegas pelo pecado. Por isso que quando nós proclamamos a palavra de Deus, nós proclamamos não no nosso poder, porque elas continuariam cegas, mas é o Espírito Santo que vai e aplica a palavra quando ela é pregada com veracidade e fundamentada na palavra de Deus. É aquele que tem o poder de fazer um milagre. A salvação de vidas é um milagre. Nós adoramos a Ele não porque sejamos mais inteligentes ou mais perspicazes do que os outros, mas porque Deus tocou no nosso coração, abriu os nossos olhos e nós vimos a majestade de Deus e quando nós precisamos dEle. Mas naturalmente, o homem natural, no seu pecado, ele rejeita Cristo. E nós, como testemunhas do Evangelho, sabemos disso aqui, é uma certeza nossa, e essa certeza, sabe, é para nos encorajar também. Quando você tiver uma rejeição na frente, saiba que aquilo é o fruto do pecado. É a forma natural de reagir. E quando Deus dá a graça de que a pessoa aceita Jesus Cristo como Salvador, ela é tocada e ela entende e ela se joga aos pés da cruz de Cristo e não confia em nada mais nessa vida, a não ser em Jesus, para ser salvo. Como nós nos gloriamos também, e os céus se gloriam também quando um pecador se arrepende, mas isso vem de Deus, é a mão de Deus tocando nos corações. É a certeza que João expressa aqui. Esse é o mesmo ensino aqui de João 1,12. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Né? Então, há rejeição, mas há um poder maior do que a rejeição humana, que é o poder de Deus. É esse poder que salva. E João continua expressando as suas certezas aqui. E João diz que Jesus fala da palavra de Deus. No versículo 33, nós vemos: quem todavia lhe aceita o testemunho por sua vez, certifica que Deus é verdadeiro, que é aquele mesmo pensamento expresso em João 1,12. Mas agora no versículo 34, João nos diz que Jesus fala a palavra de Deus. E esse ensino da Bíblia, ele está intensamente colocado ali no prefácio de Hebreus capítulo 1, versículos 1 e 2, havendo Deus outrora falado muitas vezes, de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Jesus Cristo, Deus verdadeiro, Ele é também o porta-voz da Trindade, de Deus Pai. Ele é aquele que é o veículo através do qual o Espírito Santo vem e habita no coração daqueles que constituem o seu povo. Essa é uma das certezas de João, como também é uma certeza de João que Jesus é amado pelo Pai. No versículo 35, o Pai ama o Filho e todas as coisas tem confiado às suas mãos.
Jesus Cristo é amado pelo Pai e ele recebe do Pai a autoridade sobre todas as coisas. E Jesus é a chave para a vida eterna. Única forma de escapar da ira de Deus contra o pecado. Isso está no versículo 36. Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. O que, todavia, se mantém rebelde contra o Filho, não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Irmãos, essa é a realidade inevitável. A humanidade está debaixo da condenação de Deus. Todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. É a graça, a misericórdia de Deus que faz com que o evangelho da graça esteja sendo pregado, e ele vai arrebanhando aqueles que se convertem, aqueles que são tocados pela mensagem, aqueles que ouvem a voz de Deus, aqueles que clamam ao único nome no qual há salvação, e quando eles clamam ao único nome no qual há salvação, então há salvação real. Jesus é a chave para a vida eterna, e é a única forma de escapar à ira de Deus, um Deus que é justo, não é arbitrário. Todos pecaram, todos rejeitaram a Deus, e a humanidade está debaixo da ira de Deus, esse mesmo Deus que também é amor e tem a mensagem de salvação sendo proclamada num mundo que não merece essa mensagem, mas que a recebe pela graça, pela misericórdia de Deus. Então, irmãos, temos aqui várias certezas que João está tentando transmitir para os seus discípulos. Ele está fazendo isso com sinceridade, porque essas certezas são dele. Jesus é superior a todos nós. Jesus, o Deus eterno, testemunha das coisas que participou. Jesus, nós sabemos, é rejeitado, eu tenho essa certeza também. Mas aqueles que creem e aceitam seu testemunho, sabem que Deus os salvará. Jesus fala a palavra de Deus. Jesus é amado pelo Pai. E Jesus é a chave da vida eterna. E a grande pergunta para nós é: temos essas certezas que João está pregando aqui para os seus discípulos? Consideramos a Jesus Cristo como o centro de nossas vidas? Sabemos que essas coisas são reais e que elas fazem a diferença entre a vida eterna e a morte eterna. Temos a convicção plena, profunda dessas certezas, ao ponto de estarmos preocupados com aqueles que não conhecem a Cristo Jesus, aqueles que nós conhecemos, aqueles que nós ainda não conhecemos, mas certamente estaremos tendo contatos com eles, com as portas que Deus for abrindo. Nós temos essas certezas internas lá na nossa vida. E nós poderíamos até terminar aqui com essa indagação. Mas o ponto principal, talvez, que eu queira aplicar essas verdades, essa certeza aqui, para a nossa reflexão, eu não seria honesto se eu não indicasse, se não levantasse que houve uma ocasião onde as certezas de João não pareciam tão claras assim para ele, dentro de algumas circunstâncias que ele atravessou. João, com tantas convicções, com certezas tão profundas, enraizadas na sua vida, firmemente fundamentadas, talvez a gente não prestou atenção lá no verso 24 que nós lemos. O verso 24 diz assim: pois João não havia ainda sido encarcerado. João estava no auge do seu ministério. Ele não tinha sido preso ainda. João haveria de ser preso. João estava perturbando os religiosos da época, os poderosos da época, denunciando problemas morais na vida dos poderosos. João havia de ser preso, e depois de preso, ele haveria de ser martirizado também, assassinado lá dentro
daquela prisão. E o que é que acontece quando ele foi encarcerado? O que é que acontece conosco quando nós atravessamos períodos de dificuldade, de aflições, de tribulação, de depressão? A que ponto os nossos alicerces, as nossas certezas, as nossas convicções podem ser abaladas? A pergunta, se temos as certezas que João tinha, ela é pertinente. Muitas vezes podemos dizer, nós temos essa certeza, nós cremos sim, mas o que é que acontece com essas certezas quando vem a tormenta, quando vem a tribulação, quando vem os problemas? Nós sabemos que os nossos alicerces podem ser abalados, sim. E nós sabemos o que aconteceu com João. Lá em Mateus capítulo 11, versículos 2 a 6, nós temos o registro de o que aconteceu com João quando ele estava lá na prisão, no cárcere. O texto diz assim: quando João ouviu no cárcere falar das obras de Cristo, mandou por seus discípulos perguntar-lhe: és tu aquele que estava para vir? Ou haveremos de esperar outro? João, o que é que está acontecendo, João? Com suas certezas tão profundas. João, será que você não lembra que você mesmo disse que você foi profetizado pelo profeta Isaías? Será que você não lembra que você é aquele que abriu o caminho para que Cristo viesse e tivesse o início do seu ministério? João, você não lembra do que você falou sobre Jesus Cristo? Esse é o meu Filho amado, em quem me comprazo. João, será que você não se lembra do testemunho de Deus sobre Jesus Cristo na ocasião do seu batismo? João, o que é que está acontecendo? Como é que você pode perguntar? É você o que estava para vir ou temos que esperar outro? O que é que acontece conosco, irmãos? Quando a gente está atribulado, quando nós estamos atravessando dificuldades, às vezes uma enfermidade intensa, como é que as nossas convicções às vezes podem ser abaladas? O texto diz que Jesus respondeu e disse: ide anunciai a João o que estáis ouvindo e vendo. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e aos pobres está sendo pregado o evangelho. E bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço. Jesus Cristo dá um puxão de orelha em João e diz: João, olha as evidências do poder do evangelho de Cristo Jesus. E para mim e para você, ele diz nos dias de hoje: como é que você está duvidando? Olha a igreja ao longo dos séculos, um povo que Deus está separando para si, o poder do evangelho, transformando vidas destroçadas que são reerguidas. Como é que nós podemos duvidar do poder de Cristo Jesus, do evangelho de Cristo Jesus? Certezas de João foram abaladas, sim, no meio da tribulação. Mas nós temos um ponto aqui muito importante para nós nos lembrarmos. E o ponto central é: para quem João se voltou quando ele teve a sua confiança abalada? Nós vemos que as suas certezas parecem que desapareceram, sumiram. O que é que ele fez? Ele se jogou no mundo? Jogou a toalha? Ele pediu perdão a Herodes, aos poderosos? Para onde é que ele foi? Para Jesus. Para Jesus. Quando parecia que faltava chão, na ocasião de aflição, de incerteza, ele volta-se ao próprio Jesus, porque ele sabe que as respostas estavam em Jesus. E Jesus dá a resposta, ele é a nossa resposta, ele é a nossa esperança.
E é esse mesmo Jesus que declarou isso sobre João Batista, lá em Mateus 11:11. Em verdade vos digo, entre os nascidos de mulher, ninguém apareceu maior do que João Batista. Esse é o testemunho de Jesus sobre João. Então, se você se sente fraco na fé, fraquejando, lembre-se que um que foi maior do que você, pelo testemunho de Jesus, João Batista, também teve suas incertezas. Mas lembre-se também que ele foi para Jesus, ele voltou para Jesus, ele não saiu de Jesus quando ele teve os momentos de incerteza e de dor. Em verdade vos digo, entre os nascidos de mulher, ninguém apareceu maior do que João Batista. O menor do reino dos céus é maior do que ele. No reino dos céus nós seremos maiores do que somos agora e de qualquer mortal. Que maravilhoso elogio, Jesus o abriga, Jesus o ama, Jesus o exalta, exatamente na hora de maior fragilidade de João. Ele o abriga, ele o ama, ele o exalta. E a nossa oração é que Deus possa nos impelir a Jesus Cristo. Que Ele possa crescer enquanto que nós diminuímos. Que Ele possa ser a nossa esperança, a nossa salvação. Que Ele nos preserve em Suas mãos soberanas até os nossos dias finais, levando-nos ao Pai em segurança, levando-nos à glória, abrigados no seu amor. Que Deus possa nos dar as certezas de João, que elas sejam nossas. E se elas vierem a fraquejar, que corramos para Jesus, porque Ele está lá de braços abertos, querendo nos receber e nos esclarecer e nos fortificar nas nossas tribulações. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, Tu conheces as nossas vidas, Tu conheces o íntimo dos nossos corações, Tu conheces se estamos sendo sinceros, Senhor, na nossa profissão de fé, na nossa devoção, na nossa crença em tê-lo como realmente a coisa principal de nossas vidas. Se assim não estiver sendo, Senhor, que possamos mudar a nossa perspectiva de vida, que venhamos a considerar-te como tendo a primazia sobre todas as coisas. Senhor, livra-nos também de estarmos nos colocando sempre como o centro de todas as coisas. Livra-nos, Senhor, de estarmos pensando que as coisas revolvem ao nosso redor. Faz-nos conscientes de que nada somos, que dependemos de Ti, e eternamente gratos por Tua misericórdia, que nos tira da lama do pecado e nos trazes ao abrigo firme e seguro, debaixo das Tuas mãos, dentro do Teu coração, amados que somos Teus. Nós Te pedimos, Senhor, que as certezas de João Batista sejam nossas também. Tenhamos a plena convicção de que Tu és aquele, o único nome no qual há salvação, que falas as coisas com toda a propriedade, porque Tu és o Senhor do universo, participastes da formação de tudo e de todos. Senhor, ajuda-nos nas nossas fraquezas e na nossa fragilidade. E se viermos a fraquejar, Senhor, que corramos para Ti. Abriga-nos, dá-nos o Teu amor, dá-nos a esperança e a convicção plena da Tua salvação. Faz-nos melhores servos Teus, melhores filhos, melhores pais, melhores esposos, esposas. Fortifica as famílias, abençoa sobremaneira esta igreja. Em nome de Jesus, nós te suplicamos. Amém.